Bom, primeiramente, essa questão dele, como eu falei do jogo, ele mudou a forma de jogar. Todas as confrontações das forças contra os Estados Unidos davam em zero, porque eles jogavam a estratégia americana, né? O Soleimani conseguiu achar a brecha da qual a estratégia já não funcionava. Nós já falamos disso antes, né, comandante? O Vietnã já tinha descoberto, de certa forma, esse tipo de jogo, mas o Soleimani ele colocou em prática num ambiente em que não havia esta visão. As forças do Oriente Médio sempre foram formadas basicamente pelas nações ocidentais, França, Reino Unido e Estados Unidos, e tiveram uma influência soviética a partir dos anos 60, 50, 60, mas que ainda assim lutavam guerras tradicionais. E o que o Soleimani viu foi que esse tipo de guerra só dava vantagem a quem tinha mais poder, e que agora era hora de mudar o jogo. Essa foi a primeira grande jogada. Eu analiso que ele teve vários, se não legados. Um deles foi a influência militar estratégica, né? Ele foi muito habilidoso e influente nas formas como ele liderou as forças Quds. Lembrando que ele pega o Irã com uma situação bastante desfavorável no Oriente Médio, e ele cria forças capazes de defender o país de forma irregular, né, unidades irregulares, com um poder de fogo muito grande, concentrado, e capacidade defensiva, né, muito grande. Né, então ele teve um papel fundamental nisso. O combate do Estado Islâmico, eu até peguei um pouco do Lineker falando, mas esse é o ponto bem interessante. O Estado Islâmico era visto como a maior ameaça do Oriente Médio, como se ele fosse isso tudo. Criaram muito grande sobre o Estado Islâmico, invencível, uma força que os soldados não se rendem e tudo mais. É aquela velha mítica, aquela velha narrativa da mídia que cria aquele exército poderosíssimo. E, de fato, o Estado Islâmico era muito bem armado, ele tinha do bom e do melhor de equipamentos, ele conseguiu capturar, e foi entregue para eles também capturados alguns equipamentos lançados de paraquedas, e ele tornou-se uma força militar muito forte. E isso não amedrontou as forças do IRGC nem do exército sírio. Eles combateram diretamente. Quebraram a coluna vertebral do Estado Islâmico na logística, e foi uma estratégia muito difícil de ser implantada na Síria. O mapa sírio ele era uma coxa de retalhos. E a grande estratégia do Soleimani foi conseguir cessar o fornecimento de equipamento e material em muitas regiões, preparar a população local para uma defesa territorial e treinar e criar novas forças que acabaram virando as tais forças Tigres, unidades especiais do exército sírio, que tiveram um papel fundamental também, mas tiveram, antes de mais nada, o preparo feito pelas forças do IRGC, né? Vou falar do IRGC em geral, porque são todos basicamente iranianos, né? E uma outra coisa também que eu vejo bem interessante foi o impacto da geopolítica. Como eu falei lá no comecinho, quando eu disse da derrubada do Saddam e do Gaddafi, ele colocou o Irã no mapa do Oriente Médio. Foi o primeiro general iraniano a ser reconhecido fora do Irã. Isso também é muito importante. Até então, as lideranças iranianas, para quem ouvia a história do Irã, conhecia apenas Reza Pahlavi e o Ayatollah Khomeini e Ayatollah Khamenei. Ninguém tinha muita informação sobre as lideranças do Irã, e ele passou a ser um nome popular, que mostra a importância dele. Só que com ele veio também a questão de que o Irã começou a ser visto como uma potência influente. Então, é óbvio que não foi um trabalho puramente dele, né? Mas somente dele, como o Lineker até melhor do que eu pode falar, outros generais também tinham uma certa proeminência, mas ele conseguiu popularizar essa ideia, porque o que ele trouxe foi uma novidade. Ele fez com que simplesmente a estratégia do jogo mudasse em seu favor. E como o Lineker falou, pequenas unidades, muitas vezes eu ouvi isso como editor do site Plano Brasil, ao falar de determinadas armas, o professor Paulo Diniz está aqui, a gente chegou a citar sobre armas soviéticas, sobre mísseis anticarro. A gente sempre acabava sendo ridicularizado por falar que aquela velharia, aquela arma não presta,
Ah, tem o quê? Um MP2, do MP3, esses veículos são velhos, quebrados, são com essas armas que as forças regulares aí, ou se quiserem chamar assim, combatem. E ele mostrou a sua capacidade defensiva. O velho RPG-7 continua sendo uma das armas mais utilizadas pelos grupos com eficiência total. E não foram os mísseis modernos que mudaram o cenário, foi a cabeça do combatente e a cabeça das lideranças, as estratégias usadas pelas lideranças. Hoje é basicamente impossível você dominar essas regiões do Oriente Médio sem ter que deslocar um efetivo muitas vezes maior do que aquilo que era necessário no passado. 460 mil homens na tempestade do deserto hoje não fariam nada no Iraque. Precisaria de um efetivo muito maior, muito mais aparato militar para poder neutralizar as forças que hoje estão instaladas no Iraque e nem sequer chegam perto ao número da guarda republicana do Saddam Hussein. Por quê? As forças são... A capacidade combativa deles é muito maior e a capacidade de dano deles também é muito maior. Haja visto que hoje as bases americanas sofrem ataques constantes sem poder retaliar em nenhuma das direções. É a pior situação. Quando você recebe um ataque, vou pegar um exemplo da Ucrânia e Rússia, um ataque a Belgorod é respondido sobre o quê? Atingiram uma refinaria na Rússia? Ótimo, nós vamos atingir centrais elétricas lá na Ucrânia. E essa resposta ela é sempre dada. Porém, esse tipo de inimigo não tem como você responder. Ou você entra no solo e tira ele de lá, e perde muita gente, coisa que o Ocidente não está preparado, ou então você assista o contra-ataque. É o que tem sido feito nas últimas décadas. Nas duas últimas décadas, pelo menos. É basicamente isso. Então, acho que o legado dele foi esse. Mostrar que não há vitória absoluta, nem mesmo na superioridade tecnológica militar. O que derrota o seu adversário é a sua capacidade de combate, a sua persistência e procurar a estratégia onde há fraqueza no seu adversário. Foi isso que ele fez.